Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal. Que o Senhor te abençoe. E no vídeo de hoje nós iremos fazer o topo de bolo e em sequência nós iremos cobrir o bolo em que ele vai ser usado. O topo ele vai ser feito com biscuit, então nós iremos precisar de massa de biscuit e tinta de tecido para tingir essa massa. Aqui você vai utilizar as cores que você quiser. Eu vou tingir todas as massas, eu prefiro desse jeito. Eu tinjo todas e depois, em sequência, eu começo a fazer a modelagem. E para tingir a massa não tem mistério, você separa uma pequena quantidade ou grande, caso você vai fazer o topo grande ou então várias quantidades de algum objeto pequeno, por exemplo, chaveiro. E vai adicionando a tinta de tecido e misturando bem até essa tinta incorporar completamente essa massinha. Terminou? Separa, coloca no saquinho para não ressecar. E agora já vou começar a fazer a modelagem. Primeiro, peguei um pedacinho de massinha bege, que é a cor da minha bonequinha, e vou utilizar esses pedacinhos de acrílico para me ajudar a fazer a modelagem. Esses acrílicos, eles facilitam bastante porque eles não grudam. E se grudar, ele desgruda facilmente. Então, eu abri 4 pedacinhos de massa para fazer 2 braços, 2 pernas e a cabeça ela vai ficar achatadinha. A minha boneca ela vai ser toda achatadinha, o único volume que ela vai ter vai ser o volume da saia. O resto ela vai ficar assim, bem magrinha, mas isso é opcional. Caso você queira com relevo, é só você fazer todos os processos mais cheinhos. A bola, deixar ela mais gordinha para fazer a cabeça e assim por diante. E eu já tinha um modelo pré-estabelecido, porque foi assim que a minha irmã pediu. Então, eu já tinha mais ou menos a noção do que eu iria fazer. E a bonequinha ela teria que estar segurando balões. Então, um bracinho vai ficar inclinado para cima, onde ela vai ficar segurando as tirinhas do balão. Eu colo sempre a minha massinha de biscuit enquanto ela está mole com água. Se tiver um pedaço mole e um pedaço duro, assim, a gente já fez a modelagem do corpinho, mas não fez os cabelos. E depois a gente vai deixar para fazer o cabelo depois. Nesse momento você pode utilizar água também. Caso as duas pecinhas estejam duras, o cabelo e o corpinho, aí você vai precisar utilizar cola tudo. Mas aqui, como todos os pedaços ainda estão maleáveis, eu vou utilizar apenas água para colar. É mais fácil, mais barato e caso você precise retirar, não estraga a sua peça. Para fazer a sainha, é bem simples, você faz esse recorte como eu mostrei aqui. Depois o franzidinho na saia, eu estou utilizando coisas que você tem em casa para fazer marcações, como alfinetes. Você pode utilizar alguma garrafa de vidro, caso você não tenha um rolinho para abrir a massa. E me diz aí se você gosta desse tipo de vídeo. Se sim, não perde tempo e já aperta aí no botão de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Tem vídeo novo toda semana. Seja ele, faça você mesmo ou receitinhas, faço todos com muito amor e carinho. Então, se você quer acompanhar minha trajetória, já se inscreve e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer te ter por aqui. E olha só como ela tá ficando uma gracinha. Peguei 2 pedacinhos de massinha bem pequenininho na cor do vestido para fazer os sapatinhos. E lembrando de colar tudo com água. A boquinha eu fiz a marcação utilizando uma unha postiça. E agora nós iremos fazer os cabelinhos. Abri vários rolinhos desse jeito, porque eu quero que esse cabelo tenha movimento. Caso você não queira, você só precisa fazer a marcação, o recorte e fazer a aplicação. Eu gosto desse jeito porque a gente consegue dar um ar gracioso a mais nessa bonequinha. Colei um pedacinho de massinha para fazer como se fosse o fundo do cabelo, para não ficar parecendo muito a massinha branca, para parecer realmente que o cabelo, que tem muito cabelo na realidade. Você não precisa se apegar a esse tipo de cabelo, porque existe uma imensidão de tipos de cabelo que você pode fazer com facilidade e sem moldes. É importante você saber uma coisa, essa massa ela começa a ressecar muito fácil. Então eu te aconselho a fazer o quê? Faz 6, 8 rolinhos, aplica e depois continua fazendo desse jeito. Porque caso você precise esticar, recortar, essa massa ela não vai estar ressecada ao ponto de mostrar na sua modelagem. A minha voz está assim
porque eu estou um pouco gripada. Mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, que eu esteja passando tudo com bastante clareza. Eu vou fazer um topo de bolo, mas você poderia facilmente utilizar essa bonequinha para fazer imã de geladeira, chaveirinhas para dar de lembrancinha. Esse momento aqui do cabelo é um dos momentos que mais dá um trabalhinho, caso você for fazer desse jeitinho, tirinha por tirinha. Mas nada de extraordinário, nada que com um pouco de paciência e carinho você não consiga fazer. E para fazer cachinhos é bem simples, você faz essa tirinha, deixa ela ressecar um pouquinho, entre 1 e 3 minutinhos, e depois vai enrolando do jeitinho que eu mostrei, é bem fácil. Se você quiser ou tiver dificuldade em fazer desse jeito, pode utilizar um palitinho de dente, que também funciona. E se você for bem delicado, pode utilizar uma agulha, para fazer o cachinho bem fininho. E a minha bonequinha ela vai estar utilizando uma tiara de pérolas. Para fazer isso, eu estou utilizando aquelas pérolas a menorzinha. Fiz a marcação com a esteca e depois fui colando. Eu vou aplicar um verniz por cima dessa boneca, então essas pérolas elas não vão cair. Caso você não tenha essa segurança, vai aplicando com cola tudo. E agora eu vou te explicar como é que eu faço o balão. Eu vou utilizar bolinha de isopor. Eu revisto essa bolinha com papel alumínio. Por quê? Desse jeito a massinha vai aderir melhor. Caso você não queira, pode fazer só apenas a bolinha de isopor e a massinha. Para isso você vai precisar utilizar cola branca. Vai colando aos poucos. Vai espalhando a cola aos poucos para não grudar na tua mão. Porque quando você for mexer na massinha, essa cola ela vai grudar na massinha e virar um patetê danado. E depois é só revestir a bolinha com a massinha. Ficou alguma rachadura, alguma imperfeição? Vai passando um pouquinho de água e alisando até ela ficar lisinha. Isso vai precisar secar no mínimo por 3 dias. Para você conseguir movimentar, furar, colar e fazer outras aplicações sem destruir o seu topo do bolo. E agora nós iremos começar a montagem do bolo. Eu já fiz uma massa. Vão ser a massa preta, o recheio de leite ninho. Vão ser 2 camadas de recheio e 3 camadas de massa. E é bem simples. Uma dica que eu te dou para cortar essa massa, você pode utilizar linha, aquela linha mais grossa, caso você não tenha aquele cortador profissional. Outra dica para você, caso você não tenha habilidade com marcações. Recortou a massa com a linha, pega um palito de dente, quebra ele ao meio e marca as 2 massas. Você vai retirar a massa de cima, rechear e quando você for posicionar a massa novamente, é só colocar os 2 palitinhos posicionados rente um ao outro. Desse jeito, a sua massinha ela vai estar sempre bem alinhada. E agora eu vou fazer o chantininho. Eu prefiro utilizar o chantininho do que o chantilly. Qual a diferença entre eles? É que o chantininho você adiciona o ninho ou o leite em pó, o que você preferir. Você não precisa se prender a essa marca. Aqui eu não estou utilizando uma caixinha toda de chantilly, porque não há necessidade. Se existir a necessidade, é uma caixinha para uma bolsa de leite de 200 gramas. Aqui eu não estou utilizando uma caixinha completa, então não estou utilizando uma bolsinha de leite completa. Vou colocar esses 2 ingredientes para bater na batedeira a princípio, velocidade baixa, para não voar leite para todo lado. Depois aumenta a velocidade. Eu bati por aproximadamente 5 minutinhos. Foi só isso que eu precisei para deixar o meu chantilly no ponto que eu precisava. Se caso você bateu demais e esqueceu e passou do ponto, não se desespera. Você pode utilizar o leite condensado para voltar ao ponto novamente. Eu normalmente deixo bater um pouquinho mais e vou adicionando leite condensado, porque eu acho que o sabor fica incrível. Mas isso é opcional, tá certo? Você escolhe o sabor e o modelo, porque quanto mais coisas você adicionar, mais caro vai ficar essa cobertura. Aí fica a seu gosto. E para atingir essa cobertura, eu utilizo corante em gel. Algumas gotinhas já são suficientes. Algumas cores são mais difíceis de atingir, como preto, vermelho e azul marinho. Mas isso é assunto para outro vídeo. E olha só como ele ficou perfeito nesse pontinho que eu quero. Primeira coisa que eu faço é aplicar uma camada de chantininho bem fininha para juntar todos os farelinhos do bolo que está na lateral. Desse jeito eu vou evitar que quando eu for aplicar a segunda camada, os farelos grudem e me dê trabalho tendo que retirar pontinhas pretas, visto que o bolo é de chocolate.
no nosso chantininho. Então aplica uma pequena camada, junta tudo, já vai dando uma nivelada entre emendas e recheio, deixando tudo bem lisinho. Depois nós iremos aplicar outra camada, aí você já pode aplicar na cor que você vai utilizar. Você pode também utilizar na cor branca e depois tingir com a pistola, mas eu não tenho uma pistola, então eu sempre tinjo e faço a aplicação da maneira mais convencional. A princípio eu queria esse bolo branco e apenas com os detalhes do topo em azul, mas isso não foi possível. No decorrer do vídeo eu fui vendo que um azul clarinho iria combinar bem, então eu optei por colocar uma camada de azul clarinho, porque senão o bolo ia ficar muito sem graça. Mas lembrando que questão de decoração é questão de gosto. Então, se você gosta de bolos mais simples, sem muitos adereços e enfeites, tudo bem. Se você gosta de bolos mais elaborados, mais charmosos, se você tiver dificuldade em deixar o seu bolo lisinho, vou te dar uma dica. Você pode utilizar uma faca de pão, que é aquela faca mais comprida, e desse jeito você consegue nivelar o bolo caso ele esteja alto, e molhar essa faca apenas com água. Você molha e vai passando na lateral do bolo, em cima do bolo, e você vai ver, vai dar uma melhorada de 80%. E olha só como ele ficou uma gracinha azul. Eu fiz umas ondinhas para fazer um charminho, mas isso também é opcional, caso você queira ele liso. Esperei as bolas secarem e depois colei uma na outra com cola tudo. Apliquei as bolinhas no centro do bolo e na lateral apliquei M&M só na cor azul. O que é que acontece na gravação de bolo normalmente quando é para alguma festa aqui em casa? É uma correria no dia da festa e eu sempre deixo para cobrir o bolo por último, quando já tem feito as comidas, já tem organizado o local, já tá tudo certinho, aí eu vou lá cobrir o bolo, porque eu cubro e já coloco onde ele vai ficar. E sempre nesse processo acontece alguma coisa que a gravação ela fica uma correria. Desde já eu peço desculpa por não gravar tão bem, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo e que eu tenha agregado algo na sua vida. Se sim, já sabe, se inscreve e deixa seu like. E nunca esqueça o quanto precioso você é para Cristo. Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.